Olá a todas e a todos os ouvintes do podcast Caminhos com História. Sou a Joana Iglesias Amorim e hoje trazemos um episódio chamado Brincadeiras para falar e recordar precisamente a belíssima arte que é brincar e como tem evoluído ao longo de diferentes gerações as brincadeiras e tudo o que isso envolve. Hoje trazemos ainda uma parceria com o projeto artístico Museus de Brincar, com um livro lançado com o mesmo nome, que aprofunda e promove as memórias afetivas de brincar de uma forma didática. Esta dimensão tão bela e complexa da vida humana, que conta com a colaboração de diferentes pessoas que tanto nos podem ensinar sobre o assunto. Sobre esta temática é possível mergulhar tanto no nosso livro Caminhos com História, Memórias dos Bairros dos Pescadores e do Grito do Povo, como no livro Museus de Brincar, em testemunhos interessantíssimos na primeira mão, que eu recomendo desde já a todos conhecerem. Porém, nós hoje vamos mergulhar de forma diferente e diretamente à fonte e conversar com duas pessoas que tanto nos têm para contar e ensinar. Assim, eu hoje conto aqui com a companhia da Dona Alice Silva, moradora do bairro do Grito do Povo e peça fundamental no nosso grupo colaborativo do Go, assim como da Paula Moita, ilustradora e diretora artística do projeto e livro Museus de Brincar, do projeto Ser de Dentro para Fora. Olá, boa tarde a todas. Olá. Então, nós para começarmos assim a mergulhar um pouco nesta dimensão tão grande que é brincar, podemos considerar que o que entendemos hoje como infância e brincadeiras difere bastante daquilo que se considerava há uns anos atrás, em diferentes gerações, especialmente antes do 25 de Abril, e que a conjugação, não é, entre ser criança e ter algumas responsabilidades nem sempre era feita de forma equilibrada, e começava desde cedo essa conjugação entre família e ser criança. Mas mesmo assim as crianças arranjavam sempre tempo e de uma maneira ou de outra arranjavam oportunidade para brincar e para ser crianças, não é? Então nós podemos começar precisamente por aí. Se a Dona Alice quiser começar, pode recuar assim um pouquinho à sua infância e contar-nos algumas memórias que tem de brincar, as brincadeiras que fazia, assim, alguma história que nos tenha para contar. É assim, eu vivi no Casal das Figueiras, né, antes de ir para o Castelo. E foi lá mais que eu tive brincadeiras com as raparigas da minha infância e rapazes. E o que é que a gente fazia lá? Como éramos moços novos? Eram os balancéis, a gente íamos às trameiras, pescar as latas de conserva, a gente punha-se debaixo dos pinheiros e apanhávamos a rama do pinheiro e fazíamos ali o peixe para enlatar. E os rapazes, o que é que faziam? Traziam as cascas de favas, das batatas, das verduras e faziam mercearia. E as mulheres do peixe vinham da fábrica, iam pescar as coisas para fazer o comer, né? E pronto. E era assim as nossas brincadeiras. E tínhamos a andar a jogar à semana, fazíamos à corda. E as nossas brincadeiras brincava-se assim. O que era jogar à semana? À semana a gente fazia uns riscos no chão com carvão. Sim. E uns quadrados e depois a gente pulava os quadrados. Pulávamos os quadradinhos. É o atual à macaca, jogar à macaca. Sim, e a gente chama à semana com uma pedra. Sim. E eram as nossas brincadeiras assim. Muito bem. E quando estava a dizer que arranjavam peças para fazer das latas de conserva e das brincadeiras, como é que isso era feito? Sim, a gente subia aos pinheiros, porque havia pinheiros na nossa altura, havia maiores, né? Sim. Mas a gente subia aos pinheiros para apanhar a rama, que é aquelas coisinhas, as ramas que os pinheiros têm, né? Claro. E a gente punha dentro das latas direitinho, que aquilo era a sardinha, vá lá. Pronto, era o peixe. E brincavam às fábricas do peixe. A gente brincava assim. E era só com as raparigas? Ou? Sim, eram as raparigas e os rapazes. Era um grupo de raparigas e um grupo de rapazes. A gente tínhamos grupo ali no Casal das Figueiras, a gente fazia grupozinhos. Separados. Ok. A gente brincávamos assim. E o que é que os rapazes ficavam a fazer então? Os rapazes era a mercearia. Quando eles iam pescar as coisas, punham a um canto, armavam com pedras, faziam um balcão, arranjavam 2 latas e faziam com cordas, que eram as balanças. De um lado levava uma pedra que era para pesar o que a gente ia comprar. Claro. Havia um que fazia de um apito, que era a fábrica já a apitar para a gente sair, para irmos à mercearia antes que a mercearia fechasse. Até tinha um apitozinho para tinha um apito que era para a gente saber que a fábrica já ia para a gente ir aos mandados, para irmos para casa, né, fazer o comer. Lá íamos a gente para o castelo, que aquilo ficava no castelo. Sim.
A subida no castelo. Eu morava cá em baixo, mas o que a gente brincava é mesmo da subida do castelo. Ok. E a gente lá subia aquilo tudo, lá íamos ter com os moços. Claro. Era as nossas brincadeiras assim. Então, apesar de tudo, a brincadeira ainda era em conjunto, não é? Cada um tinha um papel fundamental. Sim, cada um fazia a sua coisa. Os rapazes eram de um lado e as raparigas do outro. Eram do outro. Mas juntava-se tudo. Claro. Quando era a semana era a mesma coisa, os moços também jogavam com a gente. Também brincavam. E a corda era um de um lado, outro do outro, e a rapariga saltava. E cantavam alguma coisa? Não, a gente assim cantar não, que a gente, acho que não me lembro. Isso já não me lembro, porque não tive jeito para cantar. Ainda hoje não tenho jeito. Se eu tivesse jeito, eu aprendia uma cantiga militar. Mas ficava só pelas brincadeiras? Só pelas brincadeiras, mas era muito engraçado. E depois, quando era no verão, a gente juntava-se os mesmos grupos. Sim. Tinha sempre as mesmas coisas. Tanto que tinha... Não, pronto, não vou dizer. Isto pode não ser vulgar, não era nada de mal, mas não para saber. Também era em ponto de criança, porque eu fui sempre uma criança, né? Dessa altura. A gente depois, quando era o verão, juntava-se os mesmos grupos, as mesmas moças, os mesmos moços, e íamos à praia. Iam ali à praia todos os dias. Íamos ali para a coisa do carvão, estaca do carvão, que é ali ao lado do estaleiro, que agora já a praia da saúde. Íamos para ali, quem sabia ir ao banho ia, cá não ia, porque não sabia, da vez fui aos caranguejos, ia morrendo ali. E fazíamos ali, levávamos o lanche, as mães arranjavam umas bolachas, ou eu mesmo tiravam, porque a minha mãe nadava, ela não deixava a gente ir para lá nenhum, e depois íamos. Depois só vinhamos à noite. Passavam o dia todo na praia também a brincar? O dia todo a brincar, ali na areia, a brincar uns com os outros, com os rapazes, as raparigas. Que brincadeiras é que faziam na praia quando iam? Então na praia a gente levávamos uma bola, jogávamos à bola, mandávamos uns aos outros para dentro de água, quem não sabia ficava ali à bordinha, que era para não ir para o fundo, e eles mandavam a gente para dentro de água, depois iam buscar a gente. As nossas brincadeiras eram assim. Claro. E a Paula, que brincadeiras agora da tua geração é que tu te lembras assim, da tua infância? Eu não brinquei muito na rua. Estava a ouvir a Dona Alice, que a minha geração acho que já não teve a mesma liberdade, não é? Claro. Então eram brincadeiras dentro do prédio, porque eu vivia no bairro dos Pescadores, mas durante a semana praticamente estava sempre com a minha avó. Então havia em quase todas as casas havia crianças. Então juntávamos dentro do prédio. E andávamos muitas vezes, calhava na casa da minha avó, que ela tentava fugir e levar-nos para o Bonfim, que era para não ter os miúdos todos enfiados na casa dela, mas muitas vezes fazíamos dentro do prédio. Então as escadas eram o sítio onde combinávamos as coisas, fazíamos teatros normalmente. Então e é engraçado como nas brincadeiras reflete sempre muito o que nós somos e o queremos ser, e o queremos ser, não é? E eu já na altura era eu que fazia os bilhetes. Claro. Por isso havia sempre alguém que fazia teatro. Eu, como era mais tímida, eu gostava de fazer os cenários e gostava de fazer os bilhetes. Eras a parte mais artística. Era a parte artística do teatro. Claro. Depois havia, que era aquela que a minha avó tentava fugir, às vezes fazíamos com almofadas, imaginávamos que o chão era um mar com crocodilos e tínhamos que tentar fugir dos crocodilos. Então punhamos os pés em todo o lado, menos no chão. Como deves calcular, era um bocadinho... Um pouco trágico. Trágico dentro de casa. Mas pronto, é uma das memórias que tenho. Claro, o ser criança é um pouquinho trágico e assim desastroso também, não é? E é engraçado ver agora as duas perspectivas, porque eu sinto na minha geração e também no sítio onde eu morei, não é? Também tendo morado no bairro dos Pescadores, eu encontro-me um pouco no meio. Eu brinquei muito na rua, felizmente, também devido às condições do bairro. Era normal, nós éramos todos ali muitos conhecidos, portanto não havia se calhar problema de ir para a rua na minha geração e tinha muita gente da minha idade, mas também partilho muito dessa memória de brincar no prédio. Sempre foi uma coisa muito presente também na minha infância. Nós todos nos juntávamos num prédio, era sempre engraçado porque os vizinhos nem sempre adoravam essa ideia, não é? Porque ficávamos a fazer barulho e a fazer muitas brincadeiras lá, portanto foi muito engraçado ouvir as duas perspectivas. E agora também recuando aqui um bocadinho ao que a Dona Alice estava a dizer,
nestes bairros e obviamente noutros em Setúbal, durante muito tempo as condições nem sempre foram as melhores, condições às vezes muito pobres e fracas, e o ter brinquedos ou comprar brinquedos nem sempre era uma realidade, nem sempre era algo habitual. Mas lá está, ainda assim as crianças conseguiam contornar essas condições, e eu trago aqui uma frase dita por alguém que a Dona Alice conhece bastante bem, que podem encontrar no nosso livro Caminhos com História, em que o velhinho diz assim: nem um brinquedo a gente tinha, íamos às portas das oficinas dizer: amigo, arranje-me uns rolamentos daqueles velhos. Achávamos um bocado de madeira e pregos e fazíamos daí os nossos brinquedos. Gostava que a Dona Alice falasse um pouquinho sobre esta... Tinha brinquedos? Os como brinquedos que tive foi a Câmara que deu. Okay. Meu pai trabalhava na Câmara e a gente tínhamos um vale, até vinhamos ao Lisa Todd, da véspera de Natal, era sempre da véspera de Natal todos os anos, vinhamos ao Lisa Todd ver um teatro, e depois do teatro eles davam um saco com rebuçados, perante as meninas dava bonecas, aos rapazes davam uns jogos e uma camisola. Tive sempre um brinquedo, mas foi a Câmara que deu. Assim, que seja a minha mãe a comprar, não, que a gente não tínhamos nem. Meu pai, antes de ir para a Câmara, andou ao mar, e depois do mar andou nas obras, e depois até que vem para a Câmara, e aí é que a gente soube o que era um brinquedo. Até aos 12 anos, tive brinquedos até aos 12 anos. Depois dos 12 anos já não tive mais. A Câmara deixou de dar, a Câmara só dá até os... Dava água, não sei. Dava até aos 12 anos. Claro. O brinquedo, foi aí que eu tive brinquedos. E que tipo de brinquedos é que se recorda de ter? Eu tive uma boneca de papelão. Cada ano era um boneco. O primeiro ano eu recebi uma boneca de papelão. Era só dava um. Eu até nem sabia que aquilo não pedia água, né? E eu pus logo ela dentro, eu fiquei logo sem boneca. Ele fez tudo. Ele fez tudo e fiquei toda triste porque a minha irmã tinha uma boneca melhor que a minha. Pois. Né? E depois do outro ano já era um carrinho, de levar os bonecos. Os brinquedos era assim. Claro. Não tive mais nenhum. E mesmo à parte desses brinquedos, pronto, que vos eram dados através do trabalho do seu pai, que brinquedos é que criava? Como é que fazia as brincadeiras? Ou seja, contou a história das latas, não é? De imitar as fábricas. Sim, a gente também que tinha. Criava mais? Mas aí eu já era mais velhinha, aí já eu morava no castelo. Eu tinha uma rapariga, hoje já morreu, mesmo ao meu lado, e ela vivia sozinha com os filhos. E dizia assim: olha, a gente hoje vamos arranjar um grupo de moças e vem tudo para o meu quintal. E o que é que a gente fazia? As bonecas de trapo. A gente arranjávamos trapos, íamos à estrameira também apanhar, porque há pessoas que estavam aqueles. E a gente lavava aquela, não tinha tanque. A gente enchia aquilo nem era um alguidar, parecia um poço que ela tinha no meio da casa. E a gente enchia aquilo e com uma tábua, que ainda hoje usa essas tábuas, que as riscas. Sim. E a gente lavava aí os trapos e punha em cima dos picos a enxugar. E depois no outro dia já estava enxuto, a gente levava para o quintal dela e íamos fazer então as bonecas. E criavam. A gente fazia um rolo, ainda hoje eu sei fazer. Fazia assim uma cabeça, fazia-se os olhinhos com as linhas, às cores, e os bracinhos e as perninhas, mesmo que seja magrinha, fazia mal. Sim, era. E os vestidos fazia ela, porque ela já era mulher. Né? Ela já era, ao pé da gente já era uma mulher. E ela fazia os vestidos e a gente vestia as bonecas. Portanto, eram os nossos brinquedos para a gente brincar. Ou seja, aproveitavam se calhar alguns restos de coisas em casa, não é? Em casa, e depois a gente fazia. E outras vezes íamos achar. E outras vezes íamos pedir às pessoas. Íamos bater às portas das pessoas a pedir. E tinham sorte ou nem não, por tínhamos, isso? As pessoas davam. A gente dizia para o que era e as pessoas davam. Davam uns trapinhos. Claro. Davam. Sabiam que era para vocês, não é? Brincar, aquilo era para brincar. E as pessoas davam. Até davam. Então e tu, Paula? Olha, eu tenho aqui que dizer que tenho uma memória em comum com a Dona Alice, que é ir receber os presentes, porque a minha mãe também trabalhava na Câmara e o meu padrasto também. Então também ia à Luísa Todi buscar um presente, obviamente que não tinha a mesma importância que se calhar para a Dona Alice tinha, que era o único brinquedo. Para mim não era, não é? Mas era sempre aquela expectativa do que é que será? O que é que será este ano que vão dar. E lembro-me que o último foi um Walkman, que adorei. Tipo, naquela altura claro. Fez um Walkman, era tipo... Pronto. E agora achei giro haver essa memória em comum.
Mas eu ia comentar qualquer coisa. Provavelmente da criação. Sim. Que eu tinha brinquedos, né? Sim. Tinha muitos brinquedos, até porque eu era filha única, logo aí Havia mais margem. havia mais margem, sim. E era assim ali o tesouro um tesourozinho da família, então Claro. isso reflete-se. Mas o que eu acho é que agora, quando fiz os museus de brincar, nós tivemos um momento em que brincámos com as pessoas que estavam no Latico, fizeram parte deste projeto. E levámos trapos e as senhoras voltaram a fazer as bonecas. E é muito engraçado ver a facilidade com que, mesmo que são pessoas que já estão no Latico, logo já tinham limitações, deixaram as suas casas, né? Já tinham limitações, mas é muito giro ver como a agilidade das mãos por terem feito, né? Volta rapidamente. E do nada, de uns trapinhos que levámos, que temos esquecido de agulhas, elas fizeram bonecas. Eu acho que nós já não temos essa destreza, e muito menos estas novas gerações. Claro. E a criatividade, eu acho que havia muito mais margem para a criatividade, não dando tanto, não é? Sim. Porque tinha que se criar, e O isso, estímulo, não é? e isso trabalha também uma visão quase poética das coisas, não é? Que é um pinheiro pode ser muita coisa, não é? Pode ser uma sardinha, pode ser umas pernas, podem ser braços, pode ser um bigode, e isso se calhar as crianças agora estão mais limitadas, porque damos brinquedos que já estão totalmente construídos com tudo, está ali tudo. Sim, já tem o propósito, não é? Sim. E normalmente só um propósito. E deixamos muito menos margem para as crianças serem criadoras. Sim. Sentes muito então essa diferença, não é? Das gerações mais velhas, e se calhar se lidares hoje em dia com crianças das novas gerações, Sim. sente-se bastante isso. E falando agora também das crianças, não é? Por acaso a Paula disse que era filha única, mas normalmente a infância não é passada sozinha, não é? Seja com irmãos, amigos, vizinhos, não é? Que morem perto de nós. A infância normalmente é uma coisa partilhada, as brincadeiras são partilhadas, tanto hoje em dia como nas gerações passadas, tanto que a Dona Alice estava a falar que tinham os vossos grupinhos, não é? E também acho que é muito mais feliz e muito mais divertido quando essas brincadeiras são partilhadas. E eu gostava de saber o que é que era mais comum em cada uma das vossas infâncias, se era brincar só com familiares, se era com vizinhos, como é que eram esses grupinhos que a Dona Alice falou? Eram constituídos mais por quem? Mais para as pessoas de forma mais... não, a gente assim, os meus irmãos eram muito mais pequeninos, e como eram muito pequeninos eu nunca os levava, eu era a mais velha. Tinha muitos irmãos? Eu tinha muitos irmãos, a gente éramos 9. Ok. E eram mais pequenos, o mais velho era rapaz, já nem ia comigo. Okay, nunca acompanhou, nunca brinquei com esse meu irmão, não, porque o meu irmão queria lá a geração dele, os moços da coisa dele, e as outras minhas irmãs eram mais pequenas, assim como a minha são, era uma criança pequena, nunca queria sair dali, anda, vamos. É mesmo que eu levasse, ela nem ia. Não queria ir. Ela não queria ir. Já a minha irmã, a outra que morreu, que é a Maria José, também era a mesma coisa. Portanto, eu só tinha aquelas minhas amigas. Okay. Eu chegava a ir de noite para cá das minhas amigas, que ainda hoje são minhas amigas quando veio fazer uma grande festa. Uma vez éramos pequenas, e a mãe dela, mãe dessa rapariga, trabalhava à fábrica do peixe, ali onde é que é agora o Lar Novo. Sim. Ali havia uma fábrica de peixe, agora não me lembro o nome. E a gente à meia-noite, à meia-noite vinhamos lá do Vice, para ali abaixo, com os olhos d'água, que aquilo era um reber. Sim. Para ali abaixo íamos lá esperar a mãe dela. E depois quando saíamos dali, já era 1 da manhã, quando eu ia para casa, ela já estava lá à minha porta para levar para fora. É para não sair daqui, que ninguém te mandou ir com a outra. Andavam sempre a brincar fora de casa. Eu gostava muito de andar sempre com aquelas raparigas, que é não sei se tu conheces, é as filhas do Lidor. Eu adoro aquelas mulheres. Eram mesmo suas amigas até hoje. Até hoje, elas quando me vêem fazem uma festa. Somos quase todas da mesma idade. Da mesma geração. As 3 mulheres são as 3 irmãs. Claro. Mas eu adorei aquela família.
Sim. Eu ia para lá dormir. Às vezes dizia assim para a minha mãe, sabes, é que ela não pode ficar sozinha, deixa-me lá ir. Às vezes ela, quando estava bem disposta, deixava. Mas quando estava uma coisa, o meu pai que dizia assim, não, deixa a rapariga sair daqui. Mas depois Pois, ela ia a lá. Dona Alice queria ter com as amigas. Pois, é que era elas. Claro. Era a família que tinha. Então, mas com tantos irmãos, Mas, não havia brincadeiras? Mas tinha que tomar se calhar mais conta Pois, deles? mais conta deles, eu tinha que tomar mais conta deles. Depois eles, quando eu ia brincar, eles não queriam. Claro, ok. Não conseguia Não conciliar as consegui, duas pois. coisas. Também eram muito pequeninos ainda. Então o rapaz, o que morreu, já era moço de 14 anos. Sim, Vê lá, não queria andar comigo. claro, já era mais velho. E o outro, a minha mãe morreu, ele tinha 12 anos. Ele devia ter pai, 7 anos. O outro ainda era mais pequeno que ele. Sim, sim. Portanto, as minhas irmãs eram todas assim. Eu não me lembro de brincar com as minhas irmãs. Mas lembra-se de tomar conta delas? Sim, então? sim. Isso lembro-me de tomar conta delas. E aí já tomei conta delas quando fomos morar para o castelo. Pois. E depois quando fui morar para o castelo, também tornei a brincar, né? Quando fui para o castelo eu já tinha 10 anos. Ok. Já tinha 10 anos quando fui lá para cima. E as brincadeiras eram o mesmo que a gente morávamos. Eu morava cá em baixo, porque aquilo tinha o primeiro andar, as muralhas. E havia uma quina onde morava uma tia minha que a gente subia. Essa quina até lá acima, amarinhávamos aquilo tudo até lá acima. E depois chegávamos ao alto e mandávamos cá para baixo. Uma das minhas irmãs, foi a minha São. A minha São mandou-se cá para baixo para partir um pezinho. Pois, Coitadita. o brincar também tem as suas Ela partiu acidentes. um pé, agora ela punha-se assim, agora a mãe vai bater a gente, trouxeste a gente para aqui. Magoavam-se muito, não é? Também é normal. Também Eram novos. Também éramos muito novitos. Claro. E também brinquei muito lá em cima do castelo. Também eram as mesmas brincadeiras. A gente ali não tinha mais nada para brincar. Claro. Era mesmo chamar os moços. Ali era mais moços que raparigas. Ali até era mais ciganos. Ali no castelo eu lidei mais com ciganos. E brincavam todos juntos. Tudo junto. Claro. Rapazes, porque as raparigas eram mulheres. E não Já eram queria mais brincar velhas. com a gente. Agora os rapazes, sim, os rapazes vinham brincar com a gente, não faziam mal à gente. Pois, e não se dividiu entre rapazes e raparigas. Raparigas, não é? a Ficava gente tudo... andávamos ali todos Todos a juntos. brincar. Claro. E fazíamos as mesmas brincadeiras, pulávamos as muralhas, corríamos ali o castelo todo, Claro. pulávamos, jogávamos cá para baixo, eram os balanceiros, eram as Sim, nossas sim, brincadeiras. E falando precisamente disso, de ir pelo castelo e ali na zona e mesmo noutros sítios, a Dona Alice já falou também na praia, que zonas é que brincavam mais sem ser perto de casa mesmo? Percorriam mais algumas zonas ou ficavam só ali Só perto de ficávamos casa? ali. Era ali naqueles arredores que a gente conhecia. A gente não fugia. Não sabes. Depois de mais velha é que eu comecei a desviar-me, né? Mas assim, criança, a gente era só aqueles pecados. Ali perto de Era casa. só ali perto. Era só ali o mato, brincávamos dentro do mato, né? E ali rente às casas e era só assim. Eram também sentiam confiança, não é? Confiança. E à vontade. Confiança. Claro, claro. É melhor que hoje. Pois, acha que hoje Naquela em dia- altura, as brincadeiras é melhor que hoje. Ninguém fazia mal a ninguém. Brincávamos com os moços nunca batiam à gente. Eram nossos amigos. Até quando a gente não aparecia, diziam uns para os outros, "Epá, elas ainda não vieram. Vamos ver onde é que elas andam." Claro. Pronto, tínhamos sempre amigos, rapazes amigos, ainda hoje eu conheço alguns. Já são homens casados, né? Assim como eu. Mas foram sempre muitos amigos, tanto do casal de Figueiras como do Castelo. Não tem queixa de razão. Claro. Não. Era mesmo- Hoje acho que uma criança não pode brincar na rua. Não sente tanta Não vontade. sente-se à vontade. Não, nem deixavam. Então as minhas filhas de noite e tudo não saíam. Claro. Porque eu tinha medo. E quando elas não apareciam, eu ia porrada para cima. Eram gerações diferentes, não é? Os perigos também. Pois. Claro. Mas da minha infância não. Da minha infância foi mesmo bom brincar. Claro. Foi pena. Pronto. Que era O pouca resto das brincadeira, né? condições, claro. Não havia condições para a gente Foi uma brincar. infância muito rápida. Uma coisa muito à corrida. Pois, claro. Foi. E mesmo sobre essas diferenças, né, que nós estamos a falar de gerações, de que Dona Alice na sua geração brincava na rua sem problema, hoje em dia já não vê isso com tão bons olhos. Paula, também brincavas na rua. Podemos então falar um pouco sobre essas diferentes dinâmicas, não é? Hoje se calhar brincam com crianças da vossa família ou conhecidas. Como é que vem o brincar hoje em dia? Não sei se quer começar Dona Alice, se quer começar a Paula, se calhar podes começar. Como é que comparas, não é? Como é que comparo? Eu acho que a minha filha
acabou por ter... Eu criei uma liberdade ilusória à minha filha, porque o facto de não me sentir confiante dela poder ir para a rua, mas até mesmo a escolha onde moro é para possibilitar que é um meio mais pequenino. Eu estou a viver na parte histórica de Palmela, e isso permite que me sinta mais à vontade, que ela ande pelas ruas, porque há muitos, as pessoas conhecem-se todas, então é como se houvesse vários olhos. Sim. A vigiar, porque vão conhecer, se houver alguma coisa, e muitas vezes acontece, vi a tua filha, vi ali uma situação, fiquei ali a andar mais devagarinho para ver. Pronto. Claro. Mas eu própria também criei, como sentia que havia falta de ofertas, eu fui criando essas ofertas, fui fazendo ateliês em que fazia, em vez de fazer só para a minha filha, criava ateliês e fiz para várias crianças. Por isso, essa ilusão de liberdade, não é? Porque era de uma forma controlada, mas teve a liberdade de andar a subir às árvores e de andar a brincar nos jardins e mato de uma forma mais controlada. Sim. Eu agora perdi-me aqui um bocadinho. Não, estávamos a falar, não é, destas diferenças, porque tu ainda chegaste a brincar na rua, então acaba por ser, se calhar, algo que nós gostaríamos de ver nas gerações mais novas, porque sabemos o quão bom foi para nós, mas não é, nem sempre é possível. Então estavas a falar. Eu fui uma criança muito protegida. Sim. Brinquei na rua, mas sempre muito controlado. Eu brincava em casa ou no quintal e traziam crianças para o quintal. Lembro-me de brincar algumas vezes naquele patamar acima do mercado dos pescadores. Mas o que eu tentei foi criar as condições que não tinha tido eu, não é? Claro. Eu acho que depois, enquanto mães, tentamos ver o que é que faltou e vamos matar, se calhar, com os nossos filhos, né? E claro. Vejo, mas eu acho que o brincar é super, super importante, até para sociabilizar, para aprenderes até sobre ti, quais são os teus interesses, como é que lidas. A frustração é muito mais fácil de lidar quando estás a brincar também, não é? Sim, exatamente, sim. E a dona Alice, como é que vê, tem filhos e tem netos, como é que viu essas diferenças de brincadeiras? Estava a dizer que não deixava as suas filhas irem para a rua, portanto também suponho que também não deixou os seus netos? Não. As minhas filhas era assim, quando eram pequenas, brincavam ali dentro de casa. Depois eu meti elas no infantário, porque depois eu fui para trabalhar para a fábrica de peixe, né? Sim. Meti elas no infantário e elas iam para o infantário de manhã, e quando vinham aí para volta das 4, 5 horas eu já não os deixava sair. A mais vadiazinha tinha medo. A mais vadiazinha era a mais velha. Aí é que eu tinha de estar sempre em cima dela, porque ela gostava muito do irmão. Eu só tinha aquele rapaz e ela era muito pegada a ele, muito agarrada. Não sei se era por ser irmãos mesmo. Às vezes as pessoas dizem que os outros não são irmãos, né? Mais para. E ela gostava muito dele e não deixava ele, e eu tinha muito medo, né? Agora as outras duas não, as outras duas vinham do infantário. Eu naquela altura já podia dar um brinquedo, né? Já era outra coisa, diferente de mim. Eu já comprava uns brinquedos para dar a elas ficavam ali sentadas, brincavam. A minha Teresa, que é a mais nova, ia para a minha vizinha atrás, que tinha uma filha da idade dela. Iam brincar em conjunto. Mas era dentro da casa da mulher, porque a mulher nunca deixava a filha ir à rua. Pois. Ela nem deixava a filha ir ao meu quintal, essa não deixava a criança ir. E então ela vinha, telefonava para a minha vizinha do lado, que já tinha telefone, minha vizinha que tinha telefone, telefonava: olha, diz lá a Alice para dizer à menina para vir. Lá a minha vizinha: olha, a Isabel está a chamar a tua filha. Lá eu ia levá-la, eu sabia que ela não saía dali, porque a outra não saía. Claro. E ali estavam a brincar, até ainda tenho lá um retrato, ela dentro da casa da mulher, em cima de um cavalinho de pau. Tinha a minha Teresa, aí tinha uns 5 anos. Pois era, mesmo desde pequenininhos. Mesmo pequeninos. E a minha
já não sei o nome dela, vai lá. Minha Sónia, já era mais de casa. Minha Sónia, mesmo pequena, não ia com ninguém. É que não ia mesmo com ninguém. Eu sentava ela e ela ficava ali, ela brincava com os brinquedos dela, com o cãozinho e nem ia à rua. Pois já era dela, não? Já era mesmo dela, ainda hoje é dela, que ela hoje não, pouco se dá com as pessoas, é mesmo dela. E eu até dizia, vai brincar, mas aqui, para o pé. E ela dizia assim, não, é aqui dentro do quintal. Pois e ali ficava. O que eu tinha mais medo era da mais velha, mas até aqui nunca aconteceu nada de mal. Infelizmente, sim. Infelizmente nunca tive coisa, mas tive sempre medo. Claro. Porque ela com 11 anos era uma mulher enorme, né? Pois. E eu tinha sempre medo, mesmo que ela fosse com o irmão, eu tinha sempre medo dela. Mas não, pronto. Foi as brincadeiras dela, era os balanceiros, era andar para o campo, só que andar para o campo. E pois, as suas filhas tinham as mesmas brincadeiras que a Dona Alice tinha elas quando era gostavam criança? destas coisas, é aquela, mas as outras não. Então vi algumas semelhanças, não é? Algumas brincadeiras iguais às suas antes. É. Agora tenho lá a minha bisnetazinha, lá dentro de casa. Olha que ela também não vai à rua, não. Também já não é algo... Eu tenho lá um vizinho que o miúdo tem 10 aninhos, mas é uma criança assim, não é normal. Sim. E o miúdo está sempre a chamar ela. E uma vez ela disse-me, vou, eu posso ir brincar com ele? E disse, tu vais, mas não sais dali. Eu vou brincar. A mãe do miúdo só grita. E aquela criança não quer gritos. Pois. E aí eles estavam a jogar a bola e eu, por acaso, estava na varanda. Mas eu não me apercebi. Meu marido é que se apercebeu e foi buscar a neta. Eu estava na varanda, ouvi a mãe gritar, mas pronto, como a mulher já é, os gritos da mulher é aqueles. Sim. Para a criança, eu não fiz cá. Estava a chamar para ir para cá. Meu marido é que disse, não, eu vou buscar lá. Então porquê? E depois já quando eu vou buscar lá, acho que eles estavam a jogar a bola e partiram, não sei o que foi dentro de casa, e ela começou aos gritos com os dois. Claro. Crianças é normal. Também parti muita coisa na minha altura a brincar. Hoje ela já não vai. O gajinho chama para ela ir lá brincar e ela diz, que lhe dei um pé, que vai para o pai. Tem sempre desculpas, aquela miúda tem sempre desculpas. Sim, já são mais caseiras as crianças. Ela como tem telemóvel, ela faz tudo quanto quer no telemóvel. Ela está ali dias, quando vem na escola está sentada de sofá e os fins de semana. Este fim de semana até teve lá a minha coisa, a Nicole. Este fim de semana tive a Nicole comigo. Pronto, ali tiveram a brincar e que a Nicole está muito, muito pegada à rua, aquela menina está muito pegada à rua e eu não sei como é que ela aguentou ficar com ali um fim de semana inteiro. No sábado ainda eu fui até lá abaixo, fomos dar a volta assim às escolas, que eu disse assim para elas, hoje vamos dar uma caminhada, que está-me a apetecer, disse eu. Fomos dar assim a volta às escolas e fomos lá para os balanceiros. Ao pé da escola. Lá andou nos balanceiros as duas, ao colo uma da outra, depois estendidas no chão, e eu sentada lá. Depois eram 3h30, digo, olha, agora vamos para casa que é horas do lanche. Pronto, ali tiveram, brincavam toda a tarde, mas a pequenina, estando ali comigo, não sai dali. Pois lá está o estímulo que estávamos a falar, não é? Hoje em dia as crianças já têm telemóveis mais cedo e computadores, acabam por perder o ir para a rua. É verdade. Não querem brincar, não querem rua. Claro, não querem. Claro. Bem, e agora dirigindo-me assim um pouquinho mais para a Paula, no vosso livro Museus de Brincar é um pouco subentendido não só ao longo do processo, como também depois é diretamente referido no livro em si, que as recordações dos lugares, das brincadeiras e dos brinquedos fazem parte da produção de um sentido positivo que permanece nas vidas das pessoas até hoje, não é? até fases mais adultas. E assim, não só pensando nas tuas próprias experiências enquanto criança e ser humano e mãe, mas também como tu vês este processo e agora enquanto adulta, o que é que nos podes falar? Já começaste um pouco há bocado a falar sobre isto, mas sobre esta importância e relevância de brincar, de se ser criança, e especialmente de reviver esta infância já em fase adulta sem a deixar cair no esquecimento. O projeto dos Museus de Brincar deu essa visão mais alargada de uma geração que brincava, mas que tem é giro ver agora como brincaram na infância, depois com os filhos e depois com os netos, né? E quase que se reinventam também através das brincadeiras, ou quando se sentem que não tiveram a oportunidade de brincar, aproveitam e brincam
Depois, há uma altura muito difícil de brincar, que é enquanto pais, né? Porque é uma fase da nossa vida que se calhar estamos muito sobrecarregados com o trabalho, com a responsabilidade da educação deles, e que não dá tanta margem. Sim. Mas que também faz entender também porque é que não tiveram esse espaço com os pais, não é? E depois quando volta a brincar com os netos, que o tempo é outro, e aí desfrutam muito mais e passam também essa magia de terem brincado sem brinquedos, e de poderem brincar com os netos dessa forma, com coisas simples. E eu acho que o tempo é mágico, porque têm tempo. E a criança, na verdade, às vezes não precisa assim tantos brinquedos, precisa do nosso tempo. Do tempo, sim. Desacelerado, não é? Sim. E o que eu senti foi que as pessoas que tinham noção que brincaram mais eram mais felizes. Claro. Mais felizes até hoje, não é? Quando a reviver, não é? Sim, a reviver, e não só, a brincar. É, porque o brincar não tem idade, não é? Sem dúvida. Tu podes brincar. Vivemos numa sociedade que assume que o brincar é só para as crianças, só para as crianças, não é? E vês os espaços públicos que te remetem só a um espaço confinado, cheio de barreiras e segurança. E segurança é para as crianças, e não há um espaço, se calhar, de brincar intergeracional, não é? Que se calhar era urgente pensar o espaço público dessa forma também. Mas o que eu senti era que as pessoas eram muito mais felizes, as que tinham noção. Claro. E que o brincar pode ser brincar com os colegas de trabalho, claro. Pode ser fazer partidas, pode ser... Sim, é o divertimento, não é? Isso não tem de facto idade. Sim. É o quebrar essa o carnaval era sempre uma fuga para brincar, e isso é giro, tanto na infância, mas que mesmo mais velhas, essa era sempre a fuga que se mantém, que é o espaço para brincar. E o carnaval é um belíssimo exemplo mesmo da importância em adulto, não é? Sim, nós vemos que assim que aparece o carnaval, então porque é que não é no resto do ano, não é? Porque é que os adultos não têm essa liberdade para no resto do ano brincar só porque sim, sem ser... Porque torna a vida também muito mais leve, não é? Precisamente. Se calhar tirar um pouco a seriedade de ser adulto. É urgente brincarmos mais. Claro, sem dúvida alguma. A Dona Alice também concorda, não é? Ficaríamos todos muito mais felizes. Mais felizes. Assim, não é? Bem, então, como podemos testemunhar até aqui e que acabámos de ver, não é? A arte de brincar é claramente mais complexa do que se calhar nós damos importância, e também muito mais importante do que aquilo que possamos pensar, e porque lá está, a brincar é aprender, não é? A aprendizagem ensina-nos não só a conviver e a ser criativos, assim como a retornar a diferentes infâncias nos ensina bastante sobre nós mesmos, como a Paula estava a dizer, sobre o outro, aquilo que somos e que podemos ser. E também nos ensina o voltar atrás e relembrar, recordar, ensina-nos também bastante sobre os diferentes contextos e diferentes alturas no tempo e diferentes contextos sociais, o que nos facilita bastante perspectivar um futuro, não é? E se calhar devemos começar a pensar num futuro em que as brincadeiras sejam de facto acompanhadas ao longo da vida e não só restringidas à infância, não é? Seja mais intergeracional, e lá está, porque nos constrói, molda, tem muita conotação positiva na nossa criação enquanto seres humanos, e é sempre importante manter essa alegria, essa chama acesa, porque de facto nos deixa com uma leveza muito, muito maior, como foi esta conversa, não é? Foi uma conversa sempre tão leve e tão divertida. Então eu quero agradecer imenso à Dona Alice Silva e à Paula Moita por estarem aqui connosco. Lá está, nós teríamos muito mais por falar. Esta porta das brincadeiras tem muito que se lhe diga, e muitas histórias para contar, especialmente três gerações consideravelmente diferentes aqui,
mas pronto, ficará para outro dia e para outra altura conversarmos mais. E acho que falo pelas três que recomendamos sem dúvida a mergulhar nestes 2 livros que nós falámos aqui, o Caminhos com História, Memórias dos Bairros dos Pescadores e do Grito do Povo, e dos Museus de Brincar, onde poderão encontrar de facto esta dimensão muito mais desenvolvida, com histórias bastante interessantes e engraçadas sobre esta arte, e com certeza que irão gostar, assim como nós gostamos não só de fazer os livros, como também de falar, e todo o processo que isto envolveu. Portanto, esperamos que tenham gostado e até uma próxima. Obrigada. Obrigada. Obrigada.